Ninguém naquela noite poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Um único gesto de desprezo mudaria para sempre a vida de um cowboy arrogante e de toda uma tribo. Antes de continuar essa história, me conta aqui nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Quero ver até onde essa história do Velho Oeste vai chegar. O sol do meio-dia era uma lâmina de fogo, cortando o ar pesado e seco do deserto. A terra, rachada em cicatrizes profundas, parecia sugar toda a umidade, deixando o acampamento indígena em um estado de letargia sufocante. Perto de uma fogueira que ainda soltava fumaça, a jovem Ayla estava focada em sua tarefa, tecendo um cesto com a precisão que aprendera desde a infância. Seus movimentos eram rítmicos, quase hipnóticos, e sua mente estava distante, pensando nas histórias que sua avó lhe contava sobre os tempos de paz. O silêncio do deserto foi quebrado por um ruído estranho, o som estrondoso de cascos de cavalo se aproximando rapidamente. Um bando de cowboys, liderado por um homem de chapéu sujo e olhar de desdém, invadiu o território da tribo sem pedir permissão. O líder, um sujeito corpulento com um bigode desalinhado, parou seu cavalo bem na frente da fogueira de Ayla. Ele a olhou de cima a baixo, com um sorriso de escárnio que mostrava a podridão em sua alma. Os guerreiros da tribo, em estado de alerta, já estavam se aproximando. "Olha só o que temos aqui", ele disse com uma voz que parecia um rosnado. "Uma selvagem em seu habitat natural. Por que não se junta aos seus animaizinhos na lama, cachorra?" Ayla não levantou a cabeça. Seu silêncio foi a única resposta. Ela tinha orgulho de seu povo, de suas tradições, e sabia que dar voz ao ódio daquele homem seria dar-lhe poder. O cowboy desceu do cavalo com a intenção clara de humilhá-la ainda mais. "Não vai me responder, é?" Ele provocou e se aproximou da jovem. "Você não é nada, garota. Não é nada além de sujeira sob minhas botas." Quando Ayla finalmente ergueu o rosto, seus olhos escuros e firmes encontraram os do cowboy, uma barreira de força inquebrável. Ele, que esperava medo, se deparou com um desafio silencioso. Aquela resistência o encheu de uma fúria cega. "Vamos ver se você vai continuar calada agora." Ele cuspiu com força e precisão, o cuspe caindo diretamente no rosto de Ayla. O ar congelou, os guerreiros pararam, os anciãos prenderam a respiração e as crianças se esconderam atrás de suas mães. O cowboy, satisfeito com o ato de humilhação, soltou uma risada ruidosa sem perceber que aquele não era um ato de fraqueza. Naquele acampamento, o cuspe foi mais do que um insulto. Foi uma declaração de guerra. O que ele não sabia, o que ele jamais poderia imaginar, era que a mulher que acabara de humilhar não era uma índia qualquer. Mas o que aquele cowboy não sabia é que a mulher que ele humilhou era filha do chefe da tribo. Ayla, com uma serenidade que parecia mais uma armadura do que um estado de espírito, pegou a ponta de seu chale e limpou o rosto. O gesto era lento, preciso e, para o cowboy, inofensivo. Mas para a tribo, era um sinal de poder. Ela não se encolheu, não se encheu de lágrimas nem de raiva visível, pois sua força não estava na reação, mas na calma. O cowboy, rindo de sua própria crueldade, acreditava ter conquistado a vitória. Ele não percebeu que Ayla não estava apenas limpando o cuspe. Ela estava lavando a honra de seu povo em silêncio. Enquanto a risada do cowboy ecoava, os guerreiros da tribo, com seus rostos pintados para a guerra e seus punhos cerrados, começaram a se aproximar. O líder deles, um homem com um olhar tão afiado quanto a ponta de sua lança, fez um movimento sutil e eles cercaram o cowboy formando um círculo de hostilidade. O sorriso dele desapareceu, substituído por um olhar de nervosismo. Ele sacou a arma, mas os guerreiros se mantiveram imóveis. A tensão era tão densa que se podia cortá-la com uma faca. De repente, a multidão se abriu, revelando a figura imponente do chefe. Ele caminhou lentamente, sem pressa, com a pele enrugada e os olhos que haviam visto o nascer e o pôr de incontáveis sóis. Sua presença era tão poderosa que a própria terra parecia se curvar a seus pés. O chefe não disse uma palavra. Ele parou, olhou para o cowboy, e o que se seguiu foi um silêncio aterrorizante.
O ódio em seu olhar não era o ódio de um homem, mas o ódio de uma nação inteira, de uma história de injustiças, de sangue derramado. E então ele olhou para Ayla. Seus olhos se encontraram em um entendimento silencioso. Ele não precisou perguntar nada. Ele sabia. O cowboy, que sentiu um arrepio na espinha, olhou para Ayla e, pela primeira vez, viu não apenas a filha do chefe, mas a encarnação do orgulho e da vingança de uma tribo. Quando o chefe se levantou, todos entenderam que o julgamento estava prestes a começar. O chefe da tribo não precisou de palavras. Apenas um leve movimento de sua mão direita foi o suficiente para acender a fúria contida de seus guerreiros. Eles se moveram com a rapidez de coiotes famintos, uma onda de corpos ágeis e determinados. O cowboy, pego de surpresa, tentou sacar seu revólver, mas não foi rápido o bastante. Antes que seus dedos pudessem envolver o cabo da arma, um deles, com um golpe preciso, a arrancou de sua mão. Outros dois o agarraram pelos braços, enquanto um terceiro o derrubou. Em segundos, a arrogância que ele havia ostentado havia se desintegrado em desespero. Ele xingava, gritava e se debatia como um animal encurralado. Me soltem, bando de selvagens! Vão se arrepender disso. O meu povo vai vir atrás de vocês. Suas ameaças, no entanto, eram apenas o eco vazio de sua antiga prepotência. Os guerreiros impassíveis o amarraram com cordas de couro e o arrastaram sem cerimônia para o centro do acampamento. O círculo que já existia ao seu redor se fechou, e a tribo inteira, silenciosa e com os olhos fixos, se reuniu para assistir. Crianças, mães, anciãos, todos os olhares carregavam o peso de sua história. O testemunho de um crime que para eles era mais grave do que qualquer outro. A humilhação que ele infligira havia sido a um povo, não apenas a uma pessoa. Ajoelhado na terra batida, com o rosto sujo de poeira e o orgulho esmagado, o cowboy tentou uma última cartada. Ele viu o chefe e começou a implorar, a voz tremendo de medo. Olha, velho. Eu tenho dinheiro, tenho ouro. Cavalos, o que você quiser. Soltem-me e eu lhes dou tudo. As promessas vazias se desmancharam no ar, e o chefe permaneceu calmo, inalterado. Não era o ouro que eles queriam. Era a justiça. E foi nesse momento que o chefe, com um olhar que parecia carregar 1000 anos de sabedoria e paciência, olhou para Ayla. Sem dizer uma palavra, ele fez um gesto para a filha, entregando-lhe o poder de decidir. Mas o destino do cowboy não seria decidido apenas pelo chefe. A própria Ayla daria a palavra final. Com a palavra em suas mãos, Ayla se aproximou do cowboy com os olhos fixos nos dele, que agora brilhavam de medo. A multidão, antes unida no desejo de vingança, aguardava em silêncio a sua sentença. Ayla sabia que a morte dele, por mais justa que parecesse, não traria honra de volta ao seu povo. A morte seria rápida, um alívio, e ele não aprenderia a verdadeira lição. A vingança para ela deveria ser um espelho, e a única punição digna seria uma que refletisse exatamente a humilhação que ele infligira. Ele não merece a paz da morte, disse Ayla, sua voz soando clara e forte em meio ao silêncio. Ele merece ser desonrado, humilhado diante de todos, para que entenda o peso da sujeira que ele tentou colocar em nós. O cowboy, ao ouvir as palavras, soltou uma gargalhada incrédula. É só isso? Me humilhar? Você é patética, garota. Eu te dou o que quiser, me deixa ir. 10 sacos de ouro, os cavalos mais rápidos, minhas armas. Tudo é seu. Por favor, me deixe ir. Suas súplicas se transformaram em uma negociação frenética, mostrando que em seu mundo, tudo tinha um preço. Ele não entendia que honra e respeito não podiam ser comprados. A tribo se dividiu em cochichos. Alguns guerreiros sedentos de sangue pediam a morte. Outros, mais velhos e sábios, viam a profundidade da punição sugerida por Ayla. Eles sabiam que a humilhação pública e a perda da dignidade eram, para um homem como ele, piores do que a morte. Era a destruição de seu próprio ser. Ayla, inabalável, olhou para o pai, que apenas assentiu com a cabeça. A decisão dela era sábia e poderosa. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e vermelho, a decisão foi finalizada.
O castigo do cowboy seria um espetáculo. Ele seria marcado. Ele seria desonrado. E sua punição, que seria lembrada por gerações, estava prestes a começar. O crepúsculo daquele dia marcou o fim da arrogância dele e o início de uma nova lenda para o povo de Ayla. Com a decisão final de Ayla ecoando no ar, o crepúsculo daquele dia pareceu uma luz de palco, iluminando o ato de justiça que estava prestes a acontecer. O cowboy, ainda amarrado, foi forçado a se ajoelhar no centro do acampamento. O círculo de faces silenciosas ao seu redor era uma muralha de testemunhas. Um dos anciãos da tribo, com o rosto marcado pelas rugas de uma vida inteira, se aproximou lentamente. Ele não usou uma arma ou uma faca. Sua punição seria simbólica e profunda. Com um gesto solene, o ancião removeu o chapéu surrado do cowboy, revelando seus cabelos sujos e emaranhados. O chapéu, símbolo de sua identidade, de sua arrogância e de seu status no Velho Oeste, foi jogado no chão. Em seguida, o ancião desamarrou suas botas de couro e as atirou longe, como se fossem lixo. A nudez de seus pés descalços contra a terra era um sinal de seu desamparo e da perda de sua identidade. Ele não era mais um cowboy. Era apenas um homem, um forasteiro humilhado sem a armadura de seu mundo. Ajoelhado e despojado, o cowboy sentiu o peso da humilhação. Ele era um homem que vivia pelo código da honra, por mais distorcido que fosse. E sua honra havia sido arrancada dele na frente de todos. A tribo inteira, com uma voz unida, proferiu um grito de vaia, um som de desprezo que parecia vir do fundo da terra. Ele foi então arrastado para a borda do acampamento, onde os guerreiros o soltaram e apontaram para o deserto. Olhando para trás, ele viu seus próprios homens montados em seus cavalos, observando-o à distância. Eles não vieram para ajudá-lo. Um líder desonrado era um peso, e eles o abandonaram, fugindo do castigo de sua própria má ação. Enquanto ele caminhava, o sol desapareceu por completo, e o deserto engoliu a última luz do dia. O cowboy, agora sozinho, humilhado e sem rumo, começou a vagar na noite fria. Seu passo confiante de antes havia se transformado em um arrastar de pés cansado, e sua figura foi diminuindo contra o vasto horizonte. Mal sabia ele que aquela noite seria apenas o começo de uma nova guerra, uma chama de ódio que consumiria o Velho Oeste. Ayla permaneceu de pé na borda do acampamento, com o rosto iluminado pela luz fria da lua nascente. Seus olhos seguiram a figura solitária do cowboy, enquanto ele se tornava um ponto cada vez menor, no deserto vasto e escuro. Ela não sentiu alegria nem vingança, mas sim um sentimento de paz profunda. O ato de justiça não era sobre a dor dele, mas sobre a honra de seu povo. Ela havia mostrado que a dignidade não pode ser comprada, nem roubada, e que o orgulho de uma tribo, construído ao longo de gerações, é mais forte do que qualquer arma ou riqueza. De volta ao acampamento, a tribo já havia retomado suas atividades, mas a atmosfera era diferente. O ar estava mais leve. O silêncio não era de medo, mas de força renovada. Todos sabiam que a humilhação do cowboy era uma mensagem clara para qualquer um que ousasse desonrar suas terras. A atitude de Ayla havia reforçado o espírito da tribo, reafirmando que o respeito não era uma fraqueza a ser explorada, mas um poder a ser honrado e defendido. No entanto, o eco daquela noite não terminaria ali. A humilhação que o cowboy sentiu não iria evaporar com a poeira do deserto. Ela se transformaria em algo muito mais perigoso, um ódio puro e fervente. Sozinho, despojado e com a alma em chamas, ele não aceitaria seu destino. Ele se arrastaria pelo deserto, sua vergonha o consumindo, até encontrar outros como ele, homens que acreditavam que a força bruta era a única lei. A história da mulher que o humilhou seria a história que ele contaria. Mas como um pretexto para incitar a violência, como uma justificativa para o que estava por vir. Aquele cuspe, em vez de ser um ato de dominação, tornou-se o estopim de um conflito. A punição que Ayla escolheu não foi o fim da história, mas sim o seu sombrio começo. O Velho Oeste, com suas paisagens vastas e suas disputas por terra,
seria o palco de uma guerra muito maior do que qualquer um poderia prever. Uma guerra não apenas por território, mas pela honra, pelo respeito e pela sobrevivência. O destino do cowboy desonrado seria se tornar o catalisador de um conflito que consumiria a todos.